Meus amigos, nesta semana nós vamos entrevistar a doutora Heloísa Helena Barbosa. A doutora Heloísa é professora titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, doutora em Direito, advogada e membro da Comissão de Bioética e Biodireito da OAB do Rio e vai conversar conosco sobre reprodução assistida e, claro, bioética, que é um tema extremamente interessante, moderno, e eu tenho certeza que vai ser do inteiro agrado dos senhores. Não percam, hein? Não percam. Senhores telespectadores, o programa Justiça Sem Fronteiras vai entrevistar na oportunidade a doutora Heloísa Helena Barbosa, professora titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, doutora em Direito, e vamos conversar com ela, como eu já anunciei, sobre bioética, sobre reprodução assistida e outras questões envolvendo, vamos dizer assim, o impacto, eu costumo dizer assim, professora, o impacto, né, do mundo moderno, da tecnologia moderna, nas relações humanas. Isso gerou uma série de problemas a serem enfrentados nessa sua área, não é verdade? É verdade. Eu tenho desenvolvido pesquisas nessa parte em que o direito vem sendo impactado, para usar essa expressão, assaltado, afrontado a cada momento, né, pelos resultados da chamada biotecnologia ou biotecnociência, como querem alguns. Eu penso que o maior impacto resulta da alteração de processos até então considerados exclusivos da natureza, como é o caso da reprodução humana, né? A reprodução humana, até meados do século passado, do século XX, não se podia imaginar que ela pudesse ser feita com o incentivo ou com a colaboração da ciência, né? No sentido de dar filhos a quem a natureza havia negado. Então, eu penso que essa interferência em processos naturais é que causa o maior impacto. E no tocante às técnicas de reprodução assistida, qual é a proposta dessas técnicas? É auxiliar a reprodução ou promover mesmo a reprodução em pessoas inférteis, em pessoas estéreis mesmo, né? Por exemplo, uma mulher sem útero pode ter um filho, né? De que maneira? Não gestando a criança, mas doando seu óvulo para que uma outra mulher possa fazer a gestação por ela, o que era impensável. Até alguns anos atrás. E aí uma questão de outras questões que entram nesse processo, não é verdade? Porque na hora que se interfere no processo, porque a reprodução humana é um processo, né? Na hora que se interfere nesse processo, eu costumo dizer que isso se implode toda a estruturação das relações humanas, a começar pelas relações de família, porque nem sempre aquele que é o genitor, ou seja, aquele que gera, no sentido de dar um material genético, será juridicamente considerado pai ou mãe. Então, isso altera completamente o que era impensável. E mais ainda, a possibilidade de se fazer a fertilização do óvulo, criar um embrião em laboratório. Essa é que foi, a meu ver, a maior novidade, que até hoje ainda tem repercussões, né? É verdade. Agora, o grande problema é mesmo ético, não é? Não, eu acho que é. Se você consegue resolver cientificamente, muito bem. Agora, como resolver isso, né? Quais são os fatores que entram nesse processo é que é difícil, né? O senhor tem toda a razão. A discussão jurídica, se nós formos fazer uma discussão pura e simples sobre a luz do direito, seria até fácil. Nós vamos estabelecer leis, criamos regras e está tudo resolvido. O problema é que há implicações éticas muito profundas, né? Que se não forem respeitadas essas regras éticas, essas normas éticas, nós podemos criar impactos mais sensíveis ainda, desrespeitando a vontade das pessoas, desrespeitando aquilo que elas desejam, né? Antes de mais nada, ferindo a autonomia, que é um princípio jurídico basilar, né? Com certeza, com certeza. E nas relações hoje existentes, né, por exemplo, na homossexualidade, veja só,
os casais podem ter um filho, independentemente da relação sexual que tiverem ou não tiverem, né? Seja apropriado ou não, mas podem ter um filho, né? Exatamente. Esse ponto aí é muito interessante, porque isso vem mostrar, como eu disse, a intervenção em processos naturais, o que as técnicas de reprodução assistida trouxeram foi a possibilidade de reprodução humana sem contato sexual. Exatamente. E isso, já que não é necessário contato sexual, propicia casais homossexuais que, ainda que tivessem um contato sexual, ele jamais seria reprodutivo. Tecnicamente, se pode fazer uma construção e eles terem filhos, como já houve caso, filho biológico, na medida em que se não se faça a pesquisa de DNA, se mistura o sêmen dos dois parceiros, e acho que o Elton John foi um caso desse, né, em que eles fizeram questão de juntar o material genético dos dois para que o filho saísse, pelo menos no simbólico deles, como filho de ambos, né, embora provavelmente será filho de um só na hora da fertilização, mas eles não sabem. Então, simbolicamente, essas técnicas têm um efeito muito interessante. Isso mexe com os valores tradicionais, vamos chamar de tradicionais, né, da coexistência humana. Quer dizer, na hora que ainda se está questionando, né, embora hoje no Brasil, pelo menos, as relações de homossexuais sejam até tuteladas juridicamente, né, mas a sociedade ainda tem questões morais que estão postas e que eu acredito que ainda não estão resolvidas, e uma delas é essa. O senhor mesmo deve lembrar todo o questionamento que havia em torno da adoção por casais homossexuais. Claro, com certeza. Né? O que dirá agora a filiação mesmo promovida por ele. E o casamento, né? O casamento de homossexuais, que era outra questão que estava colocada tabu, aí. E que hoje me parece que está sendo encaminhada, né? Vencida a nível de decisão. Com resistência, digamos assim. Com isso. Bom, mas nessa matéria não há nada que não tenha resistência, né? Não há Qualquer nada. coisa que diga respeito a essa sua disciplina é complicado, né? Não? Com certeza. Bioética, biodireito, né? Como é que a senhora classificaria isso? O biodireito, vamos chamar isso. Usar um termo mais genérico. Veja o seguinte, até é muito comum se associar a bioética e o biodireito, né? Na verdade, a bioética é um ramo da ética aplicada, é uma disciplina da ética aplicada, pertence ao campo da filosofia moral. E o biodireito pertence ao direito, né? Então, sempre me pergunto, mas é um novo ramo do direito, o biodireito? Não, é uma disciplina que se coloca numa interseção hoje que é muito questionada entre o direito público e o direito privado. Já está meio fora de moda. Exatamente, porque chega uma hora em que as franjas dos dois ramos se tocam e eu acho que é muito fácil de nós entendermos que não pode se manter uma fronteira rígida na hora que nós estamos tutelando a pessoa. Na hora que nós estamos tutelando a pessoa humana, não tem como eu ficar questionando se isso é do direito público, se é uma regra de direito público, direito privado. O biodireito ele se situa nessa interseção do direito público e privado, porque ele trabalha com os dois, com a finalidade precípua de proteção da pessoa. É verdade, é isso mesmo. Muito bem, eu vou pedir licença aos senhores, vamos ter que interromper um pouquinho, mas vamos continuar conversando com a doutora Heloísa Helena no próximo bloco, daqui a pouco. Muito bem, estamos de volta, o programa Justiça Sem Fronteiras, entrevistando a professora Heloísa Helena Barbosa. Heloísa, me diga uma coisa, uma questão polêmica, está sempre aí na pauta das discussões, o anonimato doador e o direito à identidade genética. Como é que se poderia resolver isso, ou atenuar isso? Como é que poderia equacionar, melhor dizendo? Bom, primeiro eu acho necessário a gente situar em que momento que aparece essa figura do doador, né? Imaginemos um casal em que vamos imaginar que o homem seja estéril, ele não tem espermatozoide. Então, a partir do momento que eles acordam de ter um filho, que os dois consentem em ter esse filho, haverá necessidade de utilização do material genético, no caso aí do sêmen, de um terceiro, de um homem. Em geral, esse material é coletado e é guardado nos chamados bancos de sêmen que as clínicas de fertilidade guardam. E o casal se dirige, então... Desculpa te perguntar, isso já existe? Já está legalizado isso? Não, legalizado em termos médicos, porque isso é fiscalizado pela Anvisa. Né? Quer dizer, as clínicas funcionam, isso ainda não está, digamos, em termos de regulamentação, em termos ideais,
mas já há uma regulamentação da Anvisa, porque esse material genético, inclusive, tem que ter controle sanitário, tem controle de qualidade do material, evitar a transmissão de doenças como AIDS, etc. Entendeu? Quer dizer, tem um controle sanitário. Eu pensei que estava só na área do cinema ainda, esse negócio. Não, já está mais na frente. Nossa, o que existe no Brasil, nós nem desconfiamos, né? Mas porque a ciência anda e nós achamos que isso é coisa de ficção científica, né? No sentido de que é coisa de cinema, e não é, isso está em qualquer esquina. Você é bem mais jovem que eu, mas eu fui aluno do professor Leomar Balieiro, foi um ministro supremo, um homem de... Bem, o Balieiro dizia sempre isso nas nossas aulas, nunca me esqueci disso, ele dizia, a ciência é a verdade do momento. É a verdade do momento, daqui a pouco já não é mais já nada não é mais, disso. Porque nada disso. Não há mais ciência exata, né? A ciência, a cada momento, ela própria se desmente, né? Ou ela, vamos dizer, para não desmentir, fica meio feio, ela evolui, ela acha novos caminhos, né? Bom, mas então, dizia eu a questão do doador. Então, a partir desse momento que se vai procurar um doador, a mulher será inseminada, no sentido de que se vai colocar aquele material genético sêmen na barriga dessa mulher, é uma técnica intracorpórea que será colocado na esposa, digamos assim, e ela terá gestação. E pode acontecer também de que essa mulher a esposa não tenha condição de ter a gestação, por exemplo, não tem útero. Qual o recurso? É uma outra técnica, que é a de fertilização in vitro, né? E em que a união do espermatozoide e do óvulo será feita em laboratório, dando origem a vários embriões, e esses embriões, então, serão implantados no útero, ou daquela mulher, ou de uma terceira. Essa terceira que é a barriga de aluguel, que é muito falada, já teve em novela de televisão há muito tempo, etc. Outro dia teve um fato da vida que era mais do que uma novela. Você lembra o problema lá de Recife, eu acho que exatamente, foi? Exatamente. Que a avó se transformou em mãe. Exatamente. Isso tem acontecido. A mulher, às vezes, não tem condição de ter a gestação e até por orientação do próprio Conselho Federal de Medicina, que agora abriu um pouco mais a norma, né, a norma ética que regulamenta essa matéria, alguém da família, normalmente a mãe da esposa, digamos, da que será a mãe, a avó é que vai ter a gestação. Né? E que é uma coisa que, novamente, voltamos a contrariar a natureza. Às vezes são mulheres que estão na menopausa já, e que elas são estimuladas hormonalmente para poder ter a gestação. Né? E como fica, normalmente pergunta, como é que fica o direito desse que foi gestado através de um óvulo, pode ser um óvulo também, mas de um sêmen doado? Né? Quem será o pai? O pai, inclusive pela lei civil, é o marido, que consentiu, evidentemente, tá? Ele tem que consentir com esse procedimento. E se ele consentiu, ele será o pai. A pergunta que se faz, essa criança terá um dia direito a saber a sua origem? Né? Embora quando se faz esse tipo de técnica, quando se utiliza esse tipo de técnica, se procura no banco de sêmen pessoas que tenham características mais próximas do casal. E futuramente essa criança terá direito de saber a sua origem genética, sim, porque hoje tem se feito uma distinção entre origem genética e parentalidade e parentesco. Quer dizer, aquele que forneceu o material genético necessariamente não será o pai. É assim que tem se construído e isso hoje, aliás, encontra, digamos, respaldo na chamada nova lei de adoção, a 12.010, que permite ao adotado conhecer a sua origem genética sem desfazer o laço de parentesco com os adotantes, que são, na verdade, seus pais. Então, eu acho que hoje nós temos até uma lei que, por aplicação analógica, poderia resolver. Mas a jurisprudência acho que já ampara isso. Você está falando, você lembra do Código Napoleônico, né? Que a gestação de mulher no casamento tem por como é que se diz, por pai ou marido, né? Sim, a presunção, a velha presunção pateris est, né? Do Código Napoleônico, há quantos anos? Hoje o Código Civil ainda mantém essa presunção, né? Quer dizer, e aí nós podemos, se a gente for aprofundar uma discussão jurídica, essa presunção, que sempre foi uma presunção iuris tantum, principalmente, uma presunção relativa, principalmente depois dos exames de DNA, no caso dessa doação, essa presunção, ela é relativa ou você é absoluta? Né? Eu tenho defendido que ela é uma presunção absoluta, se o pai consentiu, porque senão nós vamos permitir a esse marido desconstituir essa paternidade depois, né? Em prejuízo da criança.
Porque se ela é uma presunção que pode ser refutada... Luiz, eu estou com uma pergunta aqui na minha garganta que eu quero fazer para você, só quero fazer uma maldade com você. Como é que você vê essa grande transformação? Você, a tua opinião? Em termos de... em termos gerais. Em função da reprodução? É. Olha, eu acho que se implode as relações sociais em termos da estrutura familiar. Porque tantos são os arranjos possíveis, né? E, mais uma vez, se confirma uma afirmativa que eu li uma vez e que me parece que ela agora está se tornando uma realidade, né? Que sempre era uma coisa muito distante, é que é o seguinte, parente, pai e mãe é quem a lei diz que é. Entendeu? E para nós não, né? Porque a gente sempre imagina que, como eu disse no início, é um fato natural, é aquele que gestou, é aquele que gerou, que é o pai ou a mãe, né? E hoje não, pai e mãe será quem a lei disser que é. O que nós temos trabalhado muito, e que eu acho que é o que humaniza esse tipo de relação, é que essa paternidade, essa maternidade deve ser calcada numa relação socioafetiva, né? Quer dizer, aquele que planeja ter um filho, mesmo utilizando material genético de outro, tem que querer esse filho e cuidar desse filho. Muito bem, nós continuaremos conversando com a doutora Heloísa Helena Barbosa no próximo bloco sobre esse problema tão importante da bioética e da reprodução assistida. Daqui a pouquinho. Muito bem, estamos de volta ao programa Justiça Sem Fronteiras, entrevistando a professora Heloísa Helena Barbosa. Heloísa, aqui no último bloco, lamentavelmente no último bloco, nós queríamos tê-la aqui durante muito tempo. Prazer é meu. E a oportunidade sempre estará à sua disposição. Mas é o seguinte, relação entre essas transformações, os princípios éticos e as leis, a justiça. Como é que você... um panorama sobre isso? Ou seja, na verdade, até a sua pergunta é bastante oportuna para lembrar o seguinte, a melhor regulamentação que nós temos no Brasil sobre as técnicas de reprodução assistida é do Conselho Federal de Medicina, que é essencialmente uma norma ética, embora, a meu ver, seja também uma norma regulamentar interna, né? É uma norma administrativa contida no poder disciplinar do Conselho Federal de Medicina, mas é a norma mais completa que nós temos sobre isso, porque em termos de lei formal, nós só temos no Brasil 3 incisos do artigo 1597 do Código Civil. É o que nós temos. Quando o artigo trata dos filhos havidos do casamento e firma a presunção de paternidade do pai, aquela velha presunção, pater is est, inclui nos 3 últimos incisos as técnicas de reprodução assistida e de maneira não apropriada, dada a complexidade do assunto. É um código agora de 2002, né? 2003, 2002. Mas que não tinha isso no projeto original, né? Naquela atualização. O código é de 70, né, originariamente. Isso mesmo. E quando foi para aprovação, já em 2000, se promoveu uma série de atualizações. E uma dessas atualizações foi a inserção desses 3 incisos, que estão clamando, né, dada a complexidade da matéria, os efeitos sucessórios, enfim, uma infinidade de questões que estão postas, estão clamando por uma regulamentação específica, né? E já há no Congresso vários projetos. Na Câmara estão tramitando mais de 8, e tem 2 ou 3 no Senado, e com divergências profundas, tipo, uns projetos admitem a gestação de substituição, que seria a barriga de aluguel, e outros proíbem. Certo. Tá? Quer dizer, então são divergências muito fundas. Voltando à sua pergunta especificamente, toda discussão passa por questões éticas. Esses princípios éticos que devem ser observados, que é basicamente respeitar a autonomia, não causar mal para as pessoas, que seria o princípio da beneficência, né? Dar o acesso a todos a essas técnicas, o que de certa maneira já está atendido, porque essas técnicas estão no SUS. Estão no SUS. Agora estão discutindo para colocar nos planos de saúde, porque está no SUS, mas não está nos planos de saúde, quer dizer, coisas do nosso Brasil, né? Mas, enfim, garantir a todos, esses princípios que devem orientar fundamentalmente a legislação específica que nós já precisamos, que venha a ser para se preservar. Você acha que já é o momento de fazer essa legislação? Eu acho que já está atrasado. É mesmo? Porque isso é uma realidade que já há no Brasil há mais de 10, 20 anos.
é porque, como essas técnicas são feitas, agora, como eu disse, estão no SUS, mas eram feitas em clínicas particulares e são caras, as discussões não chegam muito aos tribunais. Né? As coisas são resolvidas. Eu fui juiz durante tantos anos. Não chega, eu andei pesquisando jurisprudência, tem pouquíssima coisa. O que eu encontrei foi sobre registro civil em caso de gestação de substituição, que seria aquele caso da avó que faz a gestação pela filha, por exemplo, e que é uma questão fácil, a meu ver, de resolver. Né? A partir do momento que se declare no nascimento, isso aí eu acho que por norma administrativa, se conseguiria fornecer ao registro civil documentos hábeis a fazer o registro, evitando um procedimento de jurisdição voluntária só para fazer isso. Né? Agora, de qualquer maneira, o que eu vejo assim como grandes princípios, nossos princípios gerais estão na nossa Constituição, é a tutela da pessoa humana, a dignidade a preservação fundamentalmente da dignidade, ou seja, e essa proteção e esse respeito à dignidade de todos os envolvidos, né? Quer dizer, do casal, de um terceiro que venha participar como doador ou como mãe substituta, né? Mas principalmente da criança que vai nascer. Eu acho que nessa discussão toda, às vezes a criança fica um pouco esquecida. Esse filho, sobretudo, tem que ser muito tutelado nos direitos dele, de ter uma parentalidade assegurada, de ter uma convivência familiar também assegurada, né? De ter, como eu disse há pouco, o direito a conhecer sua origem genética, sem necessariamente desfazer o parentesco, que se forma com a feitura das técnicas. Eu acho que a partir desse momento nós vamos fazer então a harmonização das normas éticas que devem orientar isso com os princípios jurídicos que já estão consolidados na nossa Constituição. Né? Porque hoje o tempo flui, né? O tempo corre, né? Então é preciso a legislação acompanhar isso. Acompanhar, porque isso, olha, é muito simples. Basta nós vermos, abra a internet e veja lá clínicas de fertilidade. As clínicas de fertilidade, assim chamadas, são clínicas que promovem essas técnicas. E há um dado novo, é que as mulheres brasileiras já não são tão férteis quanto eram. Aquela ideia de que a curva de fertilidade no Brasil ela deu uma estabilizada e talvez com tendências a declínio, como no mundo inteiro, né? Então, isso tem... E as mulheres estão deixando para ter filho mais tarde. As mulheres estão deixando para ter filho mais tarde, para começar. Quer dizer, existem várias causas em que a fertilidade feminina está, digamos assim, pelo menos estabilizada, e isso só, por si só, já é um fator de utilização dessas técnicas, que estão, como eu disse, por enquanto, com uma regulamentação, na melhor das hipóteses, nós podemos classificar de administrativa, que é do CFM, né, da Anvisa, em outra parte, que também é uma regulamentação de norma administrativa, e de normas éticas pelo CFM, que são bastante razoáveis, eu penso. Houve uma preocupação, mas não sei se seriam suficientes. Nós teríamos que fazer um estudo mais aprofundado para ver, enfim, se todas os princípios éticos são respeitados. Né? Até dificuldade, por exemplo, até dentro do ambiente mais estreito, né, das minhas relações, tem a dificuldade de denominar certos parentescos. É uma coisa engraçada isso. Filho desse, filho daquele, não sei o quê, é complicado. Quer dizer, isso aí. Até isso, quer dizer, aí nós trabalhamos com a regra existente que parente é quem está vinculado pelo registro civil. De reprodução assistida, enfim, de mudar a regra normal da coisa, faz me lembrar uma história muito interessante, né? Daquele diálogo famoso, que se tornou famoso, Sarah Bernard e Jorge Bernard Shaw. Você conhece? Não. Sarah Bernard, no auge do sucesso e tal, um dia se dirigiu ao Bernard Shaw, que era um talento, uma inteligência prodigiosa, né? E sugeriu que eles tivessem um contato sexual para ter um filho, para usar aquelas duas qualidades. E ele respondeu, muito carinhosamente, não, mas eu tenho medo que ele saia com a minha beleza, que ele foi para... E com a sua inteligência, que maldade. Muito bem, professora, muito obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço, foi uma lição, não só para os nossos telespectadores, principalmente para os nossos telespectadores, mas sobretudo para todos nós que estamos aqui, eu que agradeço a oportunidade. Com a sua presença, com a sua cultura, com a sua inteligência. Muito obrigada. Estamos sempre à sua disposição, hein? Eu também. Bom? Estarei sempre às ordens. Muito bem. Bem, fale conosco em www.justiçasemfronteiras.com.br, justiça sem cedilha. Hein? Sobre isso, a senhora Joana Poente me faz a seguinte indagação. Desembargador, o senhor acha que a justiça brasileira
tem condições de acompanhar os avanços da medicina? Que pergunta complicada, né? A justiça anda sempre atrás, porque a justiça é muito conservadora, né? E essas coisas andam sempre na frente. Agora, evidentemente que a justiça tem que desesperadamente tentar acompanhar esse progresso. É o que eu posso te dizer. Isso vai acontecendo gradativamente. O passado não reconhece o seu lugar. Está sempre presente. Mário Quintana. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima vez.